Olhe para essa imagem. Você vê alguma coisa aterrorizante? Mas é claro que não, pois precisaríamos esperar 10 dias para ver algo que seria conhecido como Deep Field. Antes de falarmos sobre o terror por trás dessa foto, precisamos entender primeiro o quão grande é o universo. Nós sabemos que cada ponto brilhante no céu representa um sistema solar cheio de mistérios e segredos sombrios, e quanto mais olhamos, mais descobrimos que o universo é muito maior do que jamais poderíamos imaginar. E hoje você vai ficar com crise existencial. Se você acha que o bairro onde você mora é grande, ou sua cidade, ou o seu país, ou até mesmo a Terra é grande, vou te dar alguns motivos para rever seu conceito de tamanho. Pois falando em escala do universo, somos apenas poeira estelar. Falar da grandeza das coisas é complicado, pois isso é relativo. Grande em relação a quê? Por exemplo, uma barata parece grande se comparada com uma pulga, mas comparando ela com o tamanho de uma pessoa, a barata é que se torna muito menor. Agora imagine, olhar para um pedaço vazio do céu e descobrir milhares de galáxias que existem há bilhões de anos, seria sensacional, não é? Seria como assistir um filme de viagem no tempo em que poderia levar a gente para o passado do universo, e conseguiríamos ver como ele parecia quando ainda era um bebê. A imensidão do universo é algo muito aterrorizante quando vemos a quantidade de galáxias, estrelas e planetas que existem. E cada uma das milhares de galáxias que podemos enxergar nas imagens do Hubble e do JWST contém bilhões de estrelas, e ainda não temos certeza, mas muitas têm os sistemas planetários como o nosso. E sim, se você está se perguntando, existe a possibilidade de existir seres inteligentes e vida fora da Terra. Para sabermos isso, é só olhar para a imensidão e diversidade do universo. Isso faz muito sentido, porque pensa comigo, se a vida surgiu na Terra, é muito provável que tenha surgido também em outros lugares, com as condições apropriadas. E honestamente, a ideia de sermos a única forma de vida inteligente em um cosmos tão enorme parece bastante duvidoso para mim, e ainda nem começamos a explorar essa incrível possibilidade. Mas quero saber de você. Já pensou o que pode ter escondido na imensidão do universo que ainda não conhecemos? Ou o que podemos encontrar no espaço através das imagens de telescópios grandiosos como Hubble ou o nosso mais recente James Webb? Então vamos juntos nesse vídeo explorar os mistérios do cosmos, desde as galáxias mais distantes até as possibilidades de vida extraterrestre. Vamos desvendar como esses telescópios transformaram a nossa ideia do universo e o que ainda podemos descobrir. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora preste atenção aqui. Imagine que você está assistindo a um filme, mas ao invés de ver as cenas em tempo real, você está vendo o filme com um atraso enorme. Quanto mais longe a cena está de você, maior é o atraso. É assim que funcionam as observações dos telescópios como o Hubble e o James Webb. Para você entender, o universo tem objetos que fazem nosso planeta parecer uma partícula de poeira flutuando do nada. Isso que eu nem comecei a falar do nosso quintal, o sistema solar. Mas calma, que eu vou te explicar melhor. A Terra, nosso lar, tem 12.742 km de diâmetro. É grande para nós, mas todo o tamanho do nosso planeta perde feio quando comparado a Júpiter, o gigante gasoso do sistema solar que tem os seus quase 140 mil quilômetros de diâmetro. A Terra caberia facilmente na grande mancha vermelha de Júpiter, e esse é só o começo do quão aterrorizante é pensar na imensidão do universo que vivemos. Pensar em Júpiter pode até ser muito assustador, não é? Mas há algo ainda maior, e acho que você conhece ele, aquele que aquece as nossas manhãs, que faz a neve congelar no verão e blá blá blá. Acho que já deu para entender de quem estamos falando, né? O nosso querido Sol. A estrela mais próxima da Terra, 1.392.700 km de diâmetro. Você precisaria alinhar mais ou menos aí uns 100 planetas Terra para tapar o diâmetro do Sol. Mas mesmo o Sol não é tão grande assim quando comparado a outras estrelas como, por exemplo, Betelgeuse, já falamos dela aqui no canal esses dias. Assim que acabar esse vídeo, você pode ir lá dar uma conferida com mais detalhes sobre o que falamos dela. Mas continue aqui comigo porque não chegamos nem na ponta do iceberg sobre tudo o que tem nesse grande universo que pode deixar até o grande Sol no chinelo. Mas voltando aonde parei, Betelgeuse, uma supergigante vermelha na constelação de Órion, é 650 vezes maior que o Sol. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Para um exemplo de comparação, pense em uma formiga. Uma pequena formiga comum de 5 milímetros.
Sabe o que é em média 650 vezes maior que ela? Uma gigante baleia azul, isso mesmo, uma baleia com até 30 metros de comprimento, é aproximadamente 650 vezes maior que uma formiga. Agora você consegue imaginar a diferença de tamanho absurda que é uma estrela Betelgeuse em comparação com o nosso grandioso Sol? Não percebemos isso porque ela está muito longe. Enquanto o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, Betelgeuse está a 642,5 anos-luz de distância. Para você entender, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. E se isso já assustou você, prepare-se para o que vem agora. Betelgeuse parece pequena comparada a Vicanis Majoris, uma das maiores estrelas conhecidas, cerca de 1.500 vezes maior que o Sol. Para você entender, se Vicanis Majoris estivesse no centro do Sistema Solar, sua borda se estenderia além da órbita de Júpiter. Gás e poeira se espalhariam ainda mais longe, indo além da órbita de Plutão, cerca de 400 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem 105.700 anos-luz de diâmetro. Parece muito, mas é pequena comparada à grande muralha de Hércules Corona Borealis, que tem um diâmetro aterrorizante de cerca de 10 bilhões de anos-luz, tornando-a quase 100.000 vezes maior que a Via Láctea. Ela é com certeza a maior entidade conhecida no universo observável, e nela existem muitas galáxias, e tem um tamanho que não consigo nem imaginar ou dizer aqui para vocês. E é com essa diferença de tamanho entre a Via Láctea e a grande muralha de Hércules Corona Borealis que podemos entender o quão grande e incrível é o universo e como a nossa galáxia é pequena em comparação com as maiores estruturas conhecidas. Mas agora que você sabe o quão enorme pode ser o universo que chamamos de lar, você já parou para pensar como descobrimos coisas incríveis como essas? Se não, conheça agora o nosso incrível Deep Field, feito por um dos telescópios mais famosos da história, e vem comigo descobrir uma das capturas mais incríveis já feitas. E de acordo com o site da NASA Science, em 1995, o telescópio Hubble fez algo realmente revolucionário. Podemos dizer que abriu uma janela para o passado do universo. Tirando uma foto de um pedaço aparentemente vazio do céu por muitos dias, o Hubble conseguiu captar a luz de galáxias tão distantes e antigas que ninguém nunca tinha visto antes. Ele focou em um ponto que estava vazio do espaço exatamente por 10 dias. E as expectativas não eram grandes, na verdade, muitos dos cientistas foram até contra, porque o tempo de uso do Hubble era pouco e eles tinham medo de ser uma perda de tempo e de uso, pois o que poderiam encontrar naquela escuridão? Mas o resultado, meus amigos, foi a famosa imagem Hubble Deep Field, ou campo profundo do Hubble, se assim preferir chamar. A imagem mostra um pedaço minúsculo do céu, mas que revelou um novo universo totalmente desconhecido e que estava além da nossa capacidade de compreensão humana. A pequena imagem continha apenas algumas estrelas da Via Láctea, mas além disso apresentou milhares de outras galáxias, algumas delas com 13 bilhões de anos-luz de distância, e sim uma distância bem grande. E nessas novas galáxias descobertas, encontraram as galáxias mais distantes e mais jovens, o que fez o Hubble Deep Field ser um acontecimento histórico para o estudo do início do universo. Ah, e caso você ainda não saiba, as galáxias mais jovens e mais distantes já descobertas incluem algumas que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Por exemplo, a galáxia GNZ 11, que é uma das mais distantes já observadas, localizada a cerca de 13,4 bilhões de anos-luz da Terra. Outro exemplo é a galáxia MACS 1149JD1, observada a 13,28 bilhões de anos-luz de distância, também formada no início do universo. Essas galáxias nos ajudam a entender como o universo jovem evoluiu e como as primeiras galáxias se formaram. Essas imagens nos mostram um universo muito maior e muito mais antigo do que imaginávamos, repleto de possibilidade e perigos desconhecidos. Os cientistas ficaram maravilhados com a quantidade e diversidade das galáxias existentes naquele ponto escuro. Isso mudou a compreensão do universo, mostrando que até mesmo os pontos aparentemente vazios são, na verdade, repletos de estrelas e galáxias desconhecidas. As novas descobertas entusiasmaram os cientistas, que estão mais perto de descobrirem a verdadeira natureza do universo. Mas com cada nova descoberta surgem novas perguntas e mistérios a serem desvendados, e agora que já descobrimos um pouco sobre o que já foi observado no universo, o que mais podemos encontrar no espaço? Com a tecnologia nos dias de hoje, quais as descobertas mais recentes foram encontradas? Agora vamos comparar a tecnologia do Hubble.
vamos falar sobre o que foi lançado nesses últimos anos, o telescópio espacial James Webb, que foi lançado em 25 de dezembro de 2021 e iniciou suas observações científicas em 2022. Esse telescópio também fez as suas observações do Deep Field, e é claro que com as suas capacidades muito mais avançadas, o Webb está olhando mais longe e com mais clareza do que nunca. O tão famoso pelos entusiastas da ciência e do espaço, o telescópio James Webb JWST, foi pensado para ser o sucessor do Hubble, entregando para o mundo da ciência capacidades muito além de seu antecessor, especialmente na observação em infravermelho. As novas imagens do James Webb revelam detalhes ainda mais impressionantes do universo, e você deve estar se perguntando: e como ele pode fazer isso? Na verdade, o novo telescópio foi equipado com instrumentos infravermelhos. Assim, ele pode ver através das nuvens e da poeira que bloqueiam a nossa visão, revelando muito mais sobre o vasto universo que um dia esperávamos ver. Comparado ao Hubble, ele captura imagens ainda mais detalhadas de galáxias e de toda a composição do universo. E através dele, estamos descobrindo ainda mais sobre o universo, as novas galáxias, estrelas e até mesmo possíveis sinais de vida. E caso não saiba, podemos descobrir ainda mais sobre o universo com o James Webb, pela alta capacidade de detectar sinais químicos na atmosfera de exoplanetas. E você agora pode estar se perguntando: o que são sinais químicos e exoplanetas, certo? Bom, para que entenda exatamente do que estamos falando, vamos criar um cenário visual. Imagine que você está cozinhando e sente o cheiro de algo queimando no forno. Esse cheiro específico indica que algo está queimando, sem que você precise abrir o forno para ver. Da mesma forma, quando os cientistas observam a luz que passa pela atmosfera de um exoplaneta, que são planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, eles podem detectar, entre aspas, cheiros, sinais químicos específicos que revelam quais gases estão ali, como oxigênio ou metano. Esses sinais ajudam a entender a composição do planeta sem precisar ir até lá. E isso é importante na busca por sinais de vida, pois a presença de certos gases, como oxigênio, metano e vapor de água, podem indicar processos biológicos. Além disso, o telescópio James Webb é cerca de 100 vezes mais poderoso do que o Hubble, que pode ver o universo em uma nova luz. As suas observações estão nos ajudando a compreender o início de tudo, a formação das estrelas e das galáxias, e até mesmo a composição atmosférica dos planetas distantes, aqueles que falamos no início do vídeo. E eu acredito que o James Webb não está só revelando a história do universo pra gente, mas também está nos aproximando da possibilidade de encontrar vida em outros mundos. Mas apesar de todo esse avanço, o Hubble não ficou desatualizado. Isso porque ele ainda faz algo que o Webb não é capaz: observar o universo em luz visível e ultravioleta. Enquanto o Webb foi criado para encontrar apenas luz infravermelha, o Hubble também possui filtros de luz visível e UV. Isso significa alguns detalhes diferentes nas imagens que ele traz para a gente. Por isso, o novo telescópio dará continuidade aos estudos realizados pelo Hubble, observando muito mais e com mais detalhes, ambos revelando os incríveis mistérios do universo. Realmente, o universo e tudo o que ele esconde é algo aterrorizante, e arrisco em dizer que ainda não encontramos nem 1% de tudo que ele esconde. Mas agora, depois de explorarmos as maravilhas e os mistérios do universo revelados pelo Hubble e pelo James Webb, queremos saber a sua opinião. O que você acha que ainda podemos descobrir nessas vastas e desconhecidas profundezas cósmicas? Acha que encontraremos vida em outros planetas?